Olá pessoal, o Diário do Noroeste recebe hoje Rafael Otaviano, ex-secretário de Esportes de Paranavaí e que tem uma ligação muito grande com a São Lucas. Ele já foi atleta, treinador e hoje chega para assumir um novo cargo. Rafael, seja muito bem-vindo. Oi, Ivan, tudo bem? Agradeço a oportunidade de retornar aqui ao Diário do Noroeste, agora de maneira online, né? Que bacana, a gente fica feliz aí com essa evolução tecnológica, não só do jornal, mas de vários outros veículos de comunicação. E para falar um pouquinho sobre esse meu retorno à cidade de Paranavaí, em especial retornando também numa nova função na equipe da São Lucas. Rafael, você já foi atleta, já foi treinador e hoje você chega para ser um diretor de projetos. O que você vai fazer de fato nesta função? Eu queria que você pudesse explicar para que a população possa entender, até os torcedores da São Lucas possam entender qual é a sua nova função. Eu comecei na São Lucas em 1990 como atleta, né? E com 23 anos, no ano de 96, eu acabei tendo uma fratura, né? Uma lesão muito grave. Fiquei 3 anos parados, retornei em 99, joguei algumas partidas, umas 4, 5 partidas, mas como eu estava fazendo educação física, eu resolvi abandonar como atleta. E aí, naquele mesmo ano, o Gilmar Pinheiro, que era o treinador, resolveu também encerrar a carreira, e o Nivaldo me convidou, com 26 anos, e eu atuei durante um bom período na São Lucas como treinador, depois passei pelo Cianorte, pela Mafusa de Maringá, pelo Marreco, pelo Luanda Futsal, pela Seleção Paranaense e também, posteriormente, exerci em algumas oportunidades a função de supervisor da São Lucas também, já especial no ano de 2006. Foi um trabalho bem legal com o time. E agora a gente volta aí numa outra função, uma função que a gente vai explicar um pouquinho aqui, né? Que é uma função um pouco nova no futsal e que eu vim exercendo também na equipe do Marreco Futsal. Essa função você me explicava aqui um pouquinho antes, que é diretor de projetos. O que exatamente é um diretor de projetos? Na verdade, assim, ó, hoje os grandes clubes, eles pela demanda assim dos projetos, os projetos financeiros, hoje a gente tem orçamentos aí de clubes de Liga Nacional e eu tive a oportunidade de acompanhar lá no Marreco. Os clubes hoje não gastam menos que 3 milhões a 8 milhões por ano, né? E essa captação de recursos ela não se dá mais por aquela plaquinha no ginásio, ela não se dá mais pelo recurso público municipal, muitas vezes apenas. Então, os clubes têm que ir atrás de recurso. E hoje a gente tem esses projetos que chamam projetos incentivados, que são recursos públicos, estaduais, federais e às vezes até de empresas privadas, que esses clubes buscam, através de projetos, essa captação para aumentar o seu orçamento e poder se manter em alto nível como é uma Liga Nacional. Então, essa foi a minha função no Marreco, né? Quando eu fui contratado como diretor executivo, englobava essa questão dos projetos principalmente, mas também, naquele momento, a gente participava um pouquinho mais efetivamente do acompanhamento do time profissional. E só que na São Lucas vai ser um pouquinho diferente, porque eu acabei de me formar em fisioterapia e pretendo atuar na área, né? Então, hoje o meu foco realmente é a área da saúde, é a área da fisioterapia, onde eu já estou atuando, né? E ajudar a São Lucas nessa questão mais institucional. Então, hoje os clubes eles se dividem em parte institucional e parte operacional. Então, a parte institucional vai ficar eu e o Nivaldo, né? O Nivaldo me convidou, ele já está há 45 anos à frente do time, disse que precisa fazer essa transição para uma pessoa, para que essa pessoa dê sequência no futuro da São Lucas para não deixar acabar. E a parte operacional ali é com o Thales, com o Primavera, com o Jair, os atletas. Então, assim, foi até um pedido meu e o Nivaldo aceitou que eu não ficasse muito ligado à parte operacional, à parte do time. Vou no ginásio, vou acompanhar os jogos, mas, assim, eu não quero ter esse compromisso de acompanhamento de treinos, de viagem, de jogos. Eu vou ficar mais responsável por essa parte institucional, né? Fazer com que a instituição consiga captar mais recursos e potencialize a parte operacional. Ô, Rafael, e essa questão de recursos talvez seja o calcanhar de Aquiles, não só, principalmente para essas equipes de futsal de divisões inferiores, para se formar uma boa equipe e também manter, né? Eu posso te dizer que hoje essas equipes como a São Lucas, que estão na série bronze, elas estão numa situação financeira melhor, muitas vezes, que times da Liga. Tá? Porque, assim, semana passada eu ministrei uma aula na Universidade Estadual de Maringá sobre o projeto do Marreco, né? Eles me convidaram quando eu ainda estava no Marreco, e ontem eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a Jornada Mundial de Futsal, falando também sobre elaboração, captação de recursos através de projetos incentivados, em especial falando um pouquinho da minha passagem pelo Marreco e a minha vinda agora para São Lucas. E, como a gente fala, né, Ivan, o orçamento hoje de um clube de futsal de Liga Nacional, ele, brincando aí, gira em torno de 3 milhões a 8 milhões,
10 milhões, né? E esse recurso não sai mais de patrocínios, não sai mais apenas de patrocínios, não sai apenas de recursos públicos. Para você ter uma ideia, e para o pessoal também que está nos acompanhando, se você pegar uma conta de 25 atletas de um time de Liga Nacional e você fizer uma estimativa de gasto com restaurante, a gente já fez essa conta lá no Marreco, gira em torno de R$600 mil só de alimentação para um clube se manter na elite do futsal. Então, assim, é muito difícil. Grande parte dos clubes fazem parcerias com restaurantes, né? Dividem os atletas cada 2, 3 almoçam em alguns restaurantes e eles conseguem minimizar esse custo. Então, assim, é uma despesa muito alta, né? Por exemplo, as viagens dos clubes da Liga Nacional são feitas pela CBC, que você tem que encaminhar um projeto, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então, eles aprovam o teu projeto, daí eles fazem um repasse para você das passagens aéreas dos jogos da Liga Nacional. Então, não está fácil, né? Eu sei que muitos clubes aí estão em situação financeira difícil na Liga Nacional. Eu tive a oportunidade de jogar contra um time da Liga Nacional, não vou falar o nome, mas o supervisor me falou que naquele dia eles tinham perdido um patrocínio de R$360 mil. Né? E ele falou, cara, isso dá um desfalque no ano aí muito grande, porque a gente vai ter que correr atrás e não é fácil você suprir essa demanda com recursos pequenos. A gente vai ter que arrumar um outro patrocinador grande. Né? Então, o futsal, ao contrário do futebol, Ivan, e para vocês que estão nos acompanhando, ele não vive de receita não recorrente. Né? Então, o futebol, você tem altas premiações por conquistas, você tem dinheiro de TV, você tem venda de jogadores. São situações que no futsal não tem. Então, só sobrou realmente como fonte de receita os patrocínios, um pouquinho de bilheteria, essas permutas, parcerias e projetos incentivados de captação de recursos. Ô, Rafael, as dificuldades financeiras não são exclusivamente do futsal. É num modo geral, para diversas modalidades. Mas falando especificamente do futsal, se o futsal ele se tornasse um esporte olímpico, talvez seria uma virada de chave ali para ter maiores investimentos, até uma visibilidade maior? Olha, ontem me fizeram essa pergunta, né, na Jornada Mundial de Futsal. Para mim, assim, primeiro que eu acho que já passou do tempo do futsal se tornar olímpico. É uma guerra política, né, entre o COI e a FIFA. E a gente perdeu a oportunidade de ter um Falcão jogando, como a gente teve um Phelps, como a gente teve um Nadal, como a gente teve um Jordan, né, que era um ícone do futsal nosso e a gente perdeu essa oportunidade, principalmente na Olimpíada do Brasil. Eu acho que assim, a transformação do futsal em esporte olímpico, ela ajuda, mas ela não vai ser a solução do problema. A solução do problema é realmente mudar a legislação, né? Permitir com que os clubes tenham uma possibilidade de vender jogadores. Né? Hoje, conversando com vários diretores de clubes da Liga Nacional, né? Como eu fiz parte esses 3 meses, a maior dificuldade que eles encontram, Ivan, é que qualquer jogador que se destaca hoje, o exterior vem e busca, os clubes do exterior vêm e buscam. O ano passado, o Marreco, o Nessi, ele jogou 2 partidas no adulto e foi vendido não, né? Foi levado para o exterior, para um clube, para atuar lá. O Ligeiro, ele e o Atirson eram os 2 grandes jogadores do Marreco. Na metade do ano, simplesmente veio um clube e levou o Ligeiro e o Atirson acabou jogando mal. Então, assim, eu acho que a mudança da legislação, eu acho que uma organização melhor do futsal tem mais importância hoje do que propriamente se tornar olímpico, que eu acho que é muito importante também. Mas você vê que o vôlei passa por uma situação parecida, o basquete também, são esportes olímpicos. Então, por exemplo, assim, o futsal precisava proteger um pouco mais os clubes dessas saídas de jogadores, teria que mudar essa legislação. Hoje a gente tem um grande problema em nível nacional, Ivan, que é a concorrência da Confederação Brasileira de Futsal. Porque a Liga foi criada em 96 como uma entidade privada para cuidar do futsal. Então, para as pessoas que às vezes não conhecem muito do futsal, a Liga é uma franquia, não existe critério técnico. Você não precisa ser campeão de nada para jogar Liga. Você precisa comprar uma vaga, alugar uma vaga ou alguém te ceda essa vaga para você dar um retorno para essa empresa. E aí a Confederação Brasileira de Futsal, para concorrer com a Liga, criou o Campeonato Brasileiro de Futsal. Então isso foi muito ruim para o futsal, né? Porque agora nós temos 2 competições nacionais e a Liga, que em tese é um campeonato extremamente organizado e é o campeonato de maior alto nível, ela não te credencia nada. Quem vai disputar a Libertadores, as grandes competições, é quem disputa o Campeonato Brasileiro. Ou seja, então a própria CBF... ela acabou, de certa forma, criando uma concorrência com a Liga Nacional e dividindo o futsal brasileiro ao meio, o que vai ser muito ruim para nós. Rafael, diversas vezes você já citou ali o nome do Marreco, mas assim, para quem nos acompanha entender um pouco melhor, a partir do momento que você deixa a Secretaria de Esportes nesse intervalo até que chegue a São Lucas, você
exerceu um cargo parecido lá no Marreco, mas só que assim, não foi só esse cargo. Você Sim. também tem uma longa história no Marreco lá, que já foi treinador. Conta pra gente um pouquinho essa sua passagem pelo Marreco. Após sair da secretaria, eu recebi um convite do presidente, né, do Sérgio Luiz Lavarda, pessoa que eu tenho uma maior admiração, e porque ele queria fazer algo diferente. Hoje o Marreco conta com 700 atletas, não só a equipe de futsal, mas tem basquete, tem voleibol, tem as categorias de base do clube, tem um marrequinho na escola, tem diversos projetos de responsabilidade social, como doação de ração, trabalho com grupos de autista, tem o Outubro Rosa, que foi doada toda a campanha na venda de camisetas para o Instituto do Câncer lá de Francisco Beltrão, foram R$7.000, enfim, são vários projetos de responsabilidade social. E eu vinha conversando com isso, Nivaldo, desde quando eu fui para o Marreco, que a gente precisava passar essa transformação para São Lucas também, né? Eu tive uma reunião com um presidente de uma cooperativa, que é a maior patrocinadora do clube, e ele falou que hoje as grandes empresas não querem mais repassar recursos apenas para um time. Elas querem que esse time tenha um impacto social no meio onde ele está inserido, né? Então, isso chama responsabilidade social. E eu vinha trabalhando algumas ideias dessa com o Nivaldo, antes de retornar, né? Falei, Nivaldo, a gente precisa começar a criar algumas coisas diferentes. Essa semana eles já tiveram lá na PAI, acho que foi muito importante, de repente alinhar com uma entidade da causa animal, recolher rações em dia de jogos, enfim, são várias as possibilidades que a gente tem, levar alunos de escola pública para assistir os jogos gratuitamente, fazer essa aproximação com a sociedade, que é, em tese, o que basicamente eu fui fazer lá no Marreco, além da captação de recursos e além de acompanhar os treinos, os jogos, né, tá bastante inteirado do funcionamento da parte operacional do Clube do Marreco. Mas em anos anteriores você também já teve outras passagens, outras funções dentro do Marreco. Eu passei no primeiro ano do Marreco, né, o Marreco foi fundado no final de 2007, mas disputou sua primeira competição em 2008, que foi a Chave Prata, onde a gente foi campeão. E aí, no ano seguinte, por uma briga política lá, porque haviam 2 times na cidade, resolveram acabar com o Marreco. E ele não disputou a Chave Ouro. Quando foi começar a Prata, eles resolveram inscrever o Marreco novamente. Aí o Marreco teve 2 treinadores, e quando chegou no mata-mata, ele perdeu um jogo de 4-0, demitiram o treinador e me chamaram. E eu fui, e a gente foi vice-campeão e subimos o Marreco novamente. E ali, a partir de 2010, o Marreco nunca mais caiu, né? Se mantém na Série Ouro. Chegou a 400 jogos na Série Ouro, vai chegar a 200 jogos na Liga Nacional, onde ele entrou desde 2016. Então, assim, eu fui muito bem recebido. E a minha saída do Marreco foi por uma questão pessoal, né? Eu realmente tinha um planejamento de ficar esse ano lá, terminar minha faculdade de fisioterapia e aí analisar as possibilidades, se eu continuaria lá ou se eu voltaria para Paranavaí. Mas, assim, começou a ficar muito difícil porque eu fiquei muito sobrecarregado na equipe, né? Cuidando do profissional, cuidando dos projetos incentivados. E aí eu praticamente não tinha mais tempo para vir ver minha família, né? E conversando com a minha esposa, eu estava na reta final da faculdade, a gente achou por bem que eu voltasse, porque é uma coisa muito insegura trabalhar com futsal, e na área da saúde ali, como fisioterapeuta, talvez eu tivesse uma possibilidade e uma longevidade maior na carreira. Rafael, você chega agora na São Lucas, já está no campeonato rolando, a Série Bronze. Eu queria que você fizesse, assim, você que já foi um treinador, que você fizesse uma avaliação do que você viu desses primeiros jogos da São Lucas. Eu acho que o time desse ano é o mais forte dos últimos anos. Eu acho que a São Lucas, desde quando a gente conversou, eu e o Nivaldo, eu ainda como secretário, falei para ele não jogar a Chave Prata, porque ele não teria condições. No ano anterior, a São Lucas acho que ganhou um jogo de 14, 15, e assim, ninguém ia no ginásio. Eu falei assim que hoje, a gente, pela experiência, sabe que o torcedor torce pela vitória, e até parabenizar vocês pelas transmissões, pelo trabalho que vocês vêm realizando junto com a São Lucas, porque o ginásio está sempre cheio, coisa que a gente não via há muitos anos, né? Então, assim, eu falei para o Nivaldo, reconstrói um projeto novamente, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez. Não é demérito nenhum começar lá atrás e depois ir subindo aos poucos, né? E o Nivaldo, na época, ele acatou essa sugestão. O primeiro ano de 2022 eu até acompanhei durante um período, foi muito difícil. 2023 melhorou um pouco e 2024 já foi bem melhor, né? Eu acho que a gente deu uma vacilada ali na segunda fase, num jogo contra o Pitanga, num jogo contra o Faxinal, o que nos levou a cruzar com o Chavantes, que realmente era a equipe mais forte da competição. E aí a gente foi eliminado precocemente. Eu vejo esse time mais encorpado que o ano passado, né? Vejo que o time tem mais peças assim para serem utilizadas. O retorno do Feltrin, que é um jogador de nível internacional, o próprio Ricardinho também, a chegada de 2 atletas aí de fora, o retorno do Gustavo,
do Rivaldo, o Arielton está mais motivado, e a manutenção de vários jogadores que tiveram ano passado, né? Então, eu vejo que a volta do Wesley, para mim, fundamental também. Então, eu vejo que a São Lucas está bem mais forte, acho que o elenco está bem mais encorpado, né? Nós tivemos aí a troca do Primavera, que fez um belíssimo trabalho ao longo dos anos, e hoje está também ajudando de outra forma, assim como eu fiz também uma época que eu não tinha mais condição de ser treinador, ajudei o Primavera em 2014 como treinador, ele como treinador e eu fui como auxiliar, e agora ele está auxiliando o Thales para que ele inicie essa carreira. E é legal porque, assim, o Nivaldo conversou comigo no final do ano passado, que ele tinha acertado com o Primavera, a mudança, né? O Primavera não queria mais continuar por conta de outras atividades. E o Nivaldo perguntou se eu achava que era interessante trazer um treinador de fora. Eu falei assim que a São Lucas sempre se caracterizou por produzir os jogadores da casa, os treinadores da casa, perdão. Então, foi assim comigo, foi assim com o Luciano Bonfim, foi assim com o Pelezinho, que ficou pouco tempo, foi assim com o Primavera, né? Foi assim com o Juliano, que muito embora não fosse de Paranavaí, mas teve o seu primeiro trabalho como treinador. E eu falei que ele deveria buscar aqui na cidade uma pessoa que tivesse esse perfil de iniciar um trabalho, aprender junto com o time e, com o auxílio do Primavera, poder aí desenvolver um grande trabalho. E eu não tenho dúvida de que o Thales pode realmente crescer bastante na carreira. A gente tem o exemplo do Oder, lá de Luanda, que está hoje na Liga Nacional, na equipe do Dracena, né? Saiu do Luanda, foi para o Terra Rica, do Terra Rica passou aqui pelo futsal do Paraná, no Mariópolis, e hoje está na Liga Nacional, converso com ele bastante, né? Então, é um rapaz que cresceu muito também da nossa região, tem uma capacidade muito grande. Então, eu acho que o Thales tem tudo aí, com o apoio do Primavera, de fazer um grande trabalho. Ô, Rafael, já partindo para o encerramento, a São Lucas esse ano completa 45 anos, né? E você participou de vários momentos ali da São Lucas, uns momentos melhores lá atrás, e hoje você retorna talvez ali pegando um dos piores momentos dela. Como que você chega motivado, talvez, para poder participar de um projeto que visa levá-la de volta, talvez até uma série ouro? Na verdade, assim, eu acho que a São Lucas já teve momentos piores. Eu acho que hoje não é o pior momento da São Lucas. Talvez a gente analise pelo fato de estar na bronze e não mais na ouro. Mas eu acho que o momento é bom. O setor público sempre apoiou a São Lucas, continua apoiando com a nova secretária, e eu acho que esse apoio do poder público ele é muito importante. Para as pessoas terem ideia, o Marreco não recebe um centavo da Prefeitura de Francisco Beltrão e nem a BF. Né? Eles não recebem nada da Prefeitura. Isso é uma briga lá, e assim, eu sou até contra, né? Eu acho que a Prefeitura deveria ajudar as duas equipes da cidade, né? Representando a Liga Nacional e Série Ouro. Mas, assim, eu como atleta, eu tive o prazer de ser terceiro colocado na chave ouro, né? Em 95, na primeira chave ouro, então a gente ficou em terceiro lugar. Imagina o que representa hoje você chegar numa terceira colocação de chave ouro. Mas quando eu assumi como treinador, eu acho que ali foi o pior momento da São Lucas, porque foi no final dos anos de 1999, comecinho de 2000, e o futsal já tinha profissionalizado no Paraná e a São Lucas ainda não. Eu lembro que quando a gente chegou na São Lucas, o time treinava sem camisa contra com, era 2 vezes por semana, era uma bola. O primeiro treino não tinha 10 jogadores, eu tive que ir para o gol para acontecer o primeiro treino. E aí a gente começou a construir um profissionalismo dentro da São Lucas, e no ano de 2002, Ivan, a gente já tinha um time treinando 2 períodos, que ficou em 7º lugar na chave ouro. Então, assim, eu acho que essa foi a grande conquista minha na São Lucas. Eu nunca tive grandes conquistas de títulos, mas a São Lucas ia acabar. Aquele ano, com certeza, ia acabar. E aí, até por eu chegar motivado, jovem, fazendo faculdade, a gente começou a correr atrás de várias situações, e a gente conseguiu fazer com que a São Lucas não só não acabasse, mas que se mantivesse ali na chave ouro durante 2 anos, que foram muito difíceis. A gente jogou, ficou em antepenúltimo lugar as 2 temporadas, não caímos. E aí, no ano seguinte, a gente conseguiu montar a casa do atleta, patrocínio master. Então, acho que lá foi o pior momento, e acho que lá foi o grande desafio que eu tive dentro da São Lucas. Depois passei como treinador, como supervisor, e sempre apoiando também, mesmo quando eu não estava nem como atleta, nem como treinador, nem como supervisor, a gente estava envolvido com a São Lucas, ajudando. Como secretário, foram 8 anos de muita parceria, uma parceria que a gente só tem a agradecer também ao Nivaldo, a São Lucas. São Lucas passou por um momento difícil ali também, quando houve o corte do repasse, né, e ela teve que se reestruturar. Muitos acreditavam até que a São Lucas não fosse continuar, e o Nivaldo bravamente resistiu. E hoje, graças a Deus, eu acho que ele está começando a equipe está recomeçando a se reconstruir. E eu espero fazer parte dessa reconstrução, porque tanto o Marreco quanto a São Lucas
por motivos diferentes, mas são os clubes que eu torço, que eu amo. A São Lucas, porque eu comecei como atleta, encerrei como atleta, comecei como treinador, encerrei como treinador, e é o time da minha cidade. E o Marreco, porque, sem dúvida, foram as maiores conquistas da minha vida, que me proporcionou essa equipe da região sudoeste. Então, assim, eu acho que o Nivaldo não vai ser eterno, mas ele quer que o time seja eterno, né, se perpetue o máximo possível. E quem sabe a gente pode dar essa contribuição e, quem sabe, desafogando um pouco também o Nivaldo nessas tomadas de decisão e ajudar aí o time a se reconstruir, quem sabe um dia voltar à Série Ouro. Mas não pode ter pressa. Eu acho que, assim, não dá para se queimar etapa. Acho que para a chave bronze o time é bom, mas tem outros times muito bons, né? Eu tive a oportunidade de assistir treino da CAF lá de Capanema, que o ano passado ficou em quarto. Eles melhoraram a equipe, né? E nós temos assim 4, 5, 6 equipes aí que estão muito fortes, que vão brigar para subir. E a gente tem aquela situação que do campeonato do meio para frente as equipes podem trazer jogadores da Série Prata e Série Ouro. Então vai depender muito também dessa questão financeira de poder reforçar a equipe. Mas hoje eu vejo o elenco da São Lucas com plenas condições de brigar pelo acesso para a chave prata. Rafael, o DN agradece sua disponibilidade, vir aqui bater um papo com a gente, esclarecer essa sua nova função. Fica aberto espaço para você, caso você queira fazer as suas considerações finais. Eu assim, agradeço de coração, né? Você sempre foi, não só você como jornal, um parceiro desde a época que a gente estava à frente da Secretaria de Esportes. Eu estou muito feliz em retornar a São Lucas, em estar perto da minha família, em estar perto dos meus amigos. Esses 3 meses que eu estive no Marreco foram 3 meses muito bacanas, do ponto de vista de aprendizagem. Eu consegui deixar um legado de projetos que estavam parados, com diligências para serem resolvidas, e a gente conseguiu resolver, né? É óbvio que eu queria ter ficado lá, porque o Marreco nunca conquistou uma chave ouro, e esse ano ele é líder, e eu poderia aí ser campeão da prata e campeão da ouro, mas a questão pessoal, a questão familiar falou mais alto, e eu resolvi voltar. Então, acertando com o Nivaldo, uma função que não me exija cumprimento de carga horária, né? Eu vou trabalhar por produtividade para o clube, eu vou me dedicar realmente hoje, atualmente, na área da fisioterapia e do exercício físico. E aí, nos momentos em que eu tenho de folga, aí, um trabalho muito mais cognitivo do que presencial, a gente vai ajudar a construir algo sólido para São Lucas aí para o futuro, como vem acontecendo com a CP. Diário do Noroeste, presente nas plataformas digitais e impresso. Nos acompanhe também nas redes sociais.